Fala, torcedor vascaíno, segura aí porque a sexta-feira chegou daquele jeito, carregada de informação quente sobre o nosso gigante da colina. O dia começou movimentado nos bastidores e terminou com um assunto que deu o que falar nas redes sociais. E olha, não foi pouca coisa não, teve treino intenso, atualização sobre jogadores importantes e até polêmica que acabou tomando proporções maiores do que deveria. O elenco cruzmaltino voltou à rotina logo depois da viagem desgastante que veio na sequência da partida em Curitiba. A delegação desembarcou no Rio de Janeiro ainda de madrugada, com os jogadores chegando em casa já perto do amanhecer, praticamente sem tempo para descansar direito. Mesmo assim, o compromisso estava marcado e, no período da tarde, o grupo já se reapresentou no centro de treinamento para dar continuidade ao trabalho. A atividade começou no fim do dia e foi direcionada principalmente aos atletas que não atuaram na última partida. O treinamento foi conduzido em boa parte pela comissão técnica auxiliar, que não aliviou na intensidade. Foi um trabalho forte, exigente fisicamente, justamente para manter todo o elenco em ritmo alto, já que a sequência da temporada promete ser pesada. Mesmo os jogadores que não vêm tendo tanto espaço mostraram disposição, tentando aproveitar cada oportunidade para mostrar serviço. E isso inclui nomes que vêm sendo questionados, mas que seguem na briga por espaço dentro do grupo. A movimentação no centro de treinamento também trouxe notícias positivas que animam o torcedor. 2 jogadores que ficaram de fora recentemente voltaram a treinar normalmente com o restante do elenco, mostrando que não há, pelo menos neste momento, uma preocupação maior do departamento médico. A estratégia adotada foi mais preventiva do que qualquer outra coisa, pensando não só no próximo compromisso, mas principalmente no que vem pela frente ao longo da temporada. A ideia foi evitar riscos desnecessários e preservar os atletas em um momento decisivo. Só que nem tudo ficou restrito ao campo. Fora das 4 linhas, um episódio envolvendo um dos jogadores acabou gerando um verdadeiro alvoroço entre os torcedores. Tudo começou de forma simples, com uma comemoração de aniversário nas redes sociais, algo comum hoje em dia. O atleta recebeu várias mensagens e acabou compartilhando algumas delas, como qualquer pessoa faria. O problema surgiu por conta de uma dessas publicações, que acabou sendo interpretada de forma completamente diferente por parte da torcida. A imagem em questão mostrava um momento antigo da carreira do jogador, lá de quando ele ainda vestia outra camisa. Era um registro antigo, de anos atrás, mas que acabou sendo resgatado sem o devido contexto. A partir daí, bastou pouco para que a situação ganhasse força nas redes sociais. Páginas começaram a divulgar o conteúdo de forma distorcida, levantando questionamentos e até colocando em dúvida o comprometimento do atleta com o clube atual. E é justamente aí que entra um ponto importante. A repercussão tomou um tamanho enorme, muito maior do que o fato realmente merecia. O jogador não fez nenhuma publicação provocativa, não houve qualquer atitude que justificasse a reação exagerada. Foi apenas um compartilhamento de uma lembrança antiga, algo completamente comum no ambiente digital. Mesmo assim, a situação acabou sendo usada para gerar engajamento e acabou atingindo diretamente a imagem do atleta. Claro que dentro de campo a cobrança existe, e ela é legítima. O desempenho do jogador vem sendo alvo de críticas, e isso faz parte do futebol. Quando o rendimento não aparece, a torcida cobra, questiona, pede mudanças. Isso é normal e faz parte da relação entre arquibancada e elenco. O problema começa quando situações fora do campo são distorcidas ou ampliadas de forma desproporcional, criando um cenário que não corresponde à realidade. Esse tipo de episódio levanta também uma reflexão importante sobre o papel das páginas e perfis que influenciam milhares de torcedores diariamente. A forma como uma informação é apresentada pode mudar completamente a percepção do público. Um detalhe fora de contexto pode virar motivo de crise, e isso impacta diretamente o ambiente do clube. Em um momento onde o jogador já enfrenta pressão por desempenho, qualquer ruído a mais só aumenta o peso que ele precisa carregar. Enquanto isso, dentro de campo, alguns nomes começam a aproveitar melhor as oportunidades. Um jogador em especial vem chamando atenção pela evolução nas últimas partidas. Depois de um período em que estava mais apagado, ele voltou a ganhar espaço e tem sido presença constante entre os titulares.
A sequência de jogos mostra uma mudança clara de cenário, com mais confiança e participação dentro da equipe. A evolução não é por acaso. Com a mudança de comando técnico, o atleta encontrou um ambiente diferente, com mais liberdade e confiança para desempenhar seu futebol. Isso tem refletido diretamente nas atuações, com participações mais decisivas e uma presença mais ativa durante os jogos. A confiança do treinador tem sido um fator fundamental nessa retomada, e isso fica evidente dentro de campo. Na última partida, essa confiança se transformou em resultado. O jogador teve uma atuação destacada e ainda conseguiu balançar as redes, algo que reforça ainda mais o momento positivo que vive. É aquele tipo de situação que mostra como o futebol pode mudar rapidamente. Um atleta que antes era questionado passa a ser peça importante em questão de poucos jogos, tudo isso impulsionado por sequência e confiança. E essa disputa interna só aumenta o nível do elenco, porque obriga todo mundo a se manter em alto rendimento. Quem está jogando precisa continuar correspondendo, enquanto quem está fora segue pressionando por uma oportunidade. Esse cenário cria uma competitividade saudável dentro do grupo, algo essencial para quem quer brigar por coisas maiores na temporada. O fato é que o Vasco vive dias intensos, tanto dentro quanto fora de campo. Entre treinos puxados, recuperação de jogadores e polêmicas que surgem no ambiente digital, o clube segue se preparando para desafios importantes que estão por vir. E no meio disso tudo, o torcedor acompanha cada detalhe, reagindo, cobrando e vivendo tudo com a intensidade de sempre. Enquanto o ambiente fora de campo ainda repercute toda essa situação envolvendo redes sociais e interpretações precipitadas, dentro das quatro linhas o cenário começa a mostrar sinais interessantes de mudança. O trabalho vem sendo ajustado dia após dia, e alguns jogadores estão aproveitando esse momento para dar uma resposta importante, principalmente aqueles que estavam mais apagados nas últimas semanas. Um dos casos mais claros é de um atleta que praticamente mudou de status dentro do elenco em pouco tempo. Antes pouco utilizado, quase esquecido em determinados momentos da temporada, ele agora se tornou presença constante entre os titulares. Essa sequência não acontece por acaso, ela é fruto de desempenho nos treinos, principalmente, da confiança que recebeu com a nova comissão técnica. Quando o jogador sente que tem respaldo, o nível de atuação naturalmente cresce. Nos últimos jogos, essa evolução ficou ainda mais evidente. Ele passou a participar mais das jogadas, se mostrou mais ativo na construção ofensiva e começou a aparecer em momentos decisivos. Isso muda completamente a percepção do torcedor, que antes via um atleta sem tanto impacto e agora começa a enxergar uma peça útil dentro do esquema. É o tipo de virada que o futebol proporciona, onde o cenário pode mudar rapidamente dependendo das oportunidades e da forma como elas são aproveitadas. Na última atuação, por exemplo, esse crescimento ganhou ainda mais força. Além de uma participação consistente durante a partida, o jogador conseguiu deixar sua marca, coroando uma fase que vem sendo construída aos poucos. O gol não é apenas um número na estatística, ele representa confiança, sequência e a sensação de que o trabalho está sendo bem executado. Para um atleta que vinha buscando espaço, isso pesa muito. Essa retomada também está diretamente ligada ao estilo de jogo adotado pelo comando técnico atual. Existe uma proposta que valoriza mais determinadas características, e alguns jogadores acabam se encaixando melhor nesse modelo. Quando isso acontece, o rendimento coletivo melhora e o individual acompanha esse crescimento. É uma relação que beneficia tanto o atleta quanto o time, criando uma dinâmica mais equilibrada dentro de campo. Outro ponto importante é a continuidade. Diferente de momentos anteriores, onde havia muita oscilação nas escalações, agora alguns nomes começam a ter uma sequência maior. Isso permite um entrosamento mais natural entre os jogadores, algo fundamental para o desempenho coletivo. Quando o time se conhece melhor dentro de campo, as jogadas fluem com mais facilidade e as decisões se tornam mais rápidas. Ao mesmo tempo, quem ainda não conseguiu se firmar segue trabalhando nos bastidores para tentar mudar esse cenário. O elenco mostra sinais de competitividade, com vários jogadores buscando seu espaço e tentando aproveitar cada minuto em campo. Essa disputa interna é saudável e necessária, principalmente em uma temporada longa, onde todos terão sua importância em algum momento. É inevitável também falar sobre a pressão que envolve esse momento.
O torcedor acompanha tudo de perto, cobra resultados e também respostas dentro de campo. Alguns jogadores sentem mais esse peso, enquanto outros conseguem transformar isso em motivação. A diferença está justamente na forma como cada um reage às adversidades. E nesse cenário, aqueles que conseguem manter o foco acabam se destacando. A preparação para o próximo desafio já está em andamento, e a tendência é de que a equipe entre em campo com uma postura ainda mais competitiva. A comissão técnica vem ajustando detalhes, corrigindo pontos que ainda precisam evoluir e reforçando aquilo que já está funcionando. É um processo contínuo, que exige paciência, mas que começa a dar sinais positivos. Além disso, a recuperação de jogadores que estavam fora amplia as opções disponíveis. Ter um elenco mais completo permite variações táticas e dá ao treinador a possibilidade de mudar o jogo durante a partida, algo essencial em confrontos mais equilibrados. Essa profundidade no grupo pode fazer diferença ao longo da temporada, principalmente em momentos decisivos. Dentro desse contexto, o Vasco vai se reorganizando, buscando equilíbrio entre desempenho e resultado. A construção ainda está em andamento, mas já é possível perceber uma identidade começando a se formar. Alguns jogadores ganham protagonismo, outros seguem tentando encontrar seu espaço, e o time como um todo vai evoluindo passo a passo. E enquanto tudo isso acontece, o torcedor segue atento a cada detalhe, vivendo intensamente cada momento, seja dentro ou fora de campo. Porque no fim das contas, o futebol é isso, uma mistura de emoção, expectativa e reviravoltas que podem acontecer a qualquer instante, transformando completamente o cenário de um jogo, de um jogador e até mesmo de uma temporada inteira. E nesse cenário de mudanças e ajustes, uma coisa começa a ficar cada vez mais clara: a confiança é um dos pilares principais para a evolução de qualquer jogador dentro do elenco. Quando o atleta entende exatamente o que o treinador espera dele e sente respaldo mesmo nos momentos de erro, o desempenho tende a crescer de forma natural. Isso tem ficado evidente em campo, com jogadas mais ousadas, maior participação e uma postura diferente, mais ativa durante os 90 minutos. Outro fator que chama atenção é a intensidade dos treinos, que vem sendo determinante para esse novo momento. A comissão técnica tem exigido bastante do grupo, principalmente na parte física, o que acaba refletindo diretamente nas partidas. O time demonstra mais fôlego, mais disposição para pressionar e também para recompor defensivamente. Esse tipo de comportamento coletivo faz diferença, principalmente em jogos equilibrados, onde o detalhe muitas vezes decide o resultado. Com isso, o Vasco vai ganhando novas alternativas e construindo um elenco mais competitivo, onde as peças começam a se encaixar de forma mais consistente. Ainda existem ajustes a serem feitos, pontos que precisam evoluir, mas já dá para perceber uma mudança no ambiente e na maneira como o time se comporta. E quando essa evolução dentro de campo começa a aparecer junto com resultados positivos, a tendência é que a confiança aumente ainda mais, criando um ciclo que pode impulsionar o desempenho da equipe nas próximas rodadas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O clima nos bastidores do Vasco ganhou contornos de mistério e apreensão após a coletiva em que Thiago Mendes não conteve as lágrimas. O volante, conhecido pela postura discreta e pela liderança silenciosa dentro de campo, surpreendeu ao se emocionar diante dos jornalistas, deixando no ar mais perguntas do que respostas. Sem entrar em detalhes, ele falou sobre momentos difíceis e decisões que vão além do futebol, o suficiente para acender o alerta entre torcedores e setoristas que acompanham o dia a dia do clube. Internamente, comenta-se que a situação pode envolver fatores extracampo. Há quem diga que o jogador enfrenta questões pessoais delicadas, enquanto outras versões apontam para um possível desgaste com a rotina intensa e cobranças crescentes. Também circula a hipótese de que Thiago Mendes estaria avaliando propostas ou até mesmo repensando sua continuidade no futebol brasileiro, o que explicaria o tom emotivo de sua fala. Nos corredores, o silêncio da diretoria só aumenta a sensação de incerteza. Nenhum dirigente se manifestou de forma clara sobre o episódio, limitando-se a declarações genéricas de apoio ao atleta. Companheiros de equipe, por sua vez, evitam comentar, mas demonstram solidariedade nos gestos, reforçando a imagem de um grupo fechado em torno do volante.
A torcida, sempre atenta, reagiu com preocupação e empatia. Nas redes sociais, mensagens de apoio se multiplicam, mas também cresce a ansiedade por esclarecimentos. Afinal, Thiago Mendes não é apenas mais um nome no elenco, trata-se de uma peça importante no equilíbrio do time, alguém cuja ausência, seja física ou emocional, pode impactar diretamente o rendimento coletivo. Enquanto isso, o episódio segue cercado de especulações. O choro na coletiva, longe de ser apenas um momento isolado, parece revelar um capítulo ainda não contado. E, no futebol, quando as respostas não aparecem, os rumores inevitavelmente ganham força. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.